Bom sábado. Bom dia. It's good to be here in this convocation. É muito bom estar aqui nesta convocação. It's energizing. Traz energia para a gente. Now this morning we are going to study a parable of Jesus. Nesta manhã vamos estudar uma parábola de Jesus. It's known as the parable of the unjust judge. É conhecida como a parábola do juiz injusto. But I don't like that title. Mas eu não gosto deste título. I prefer to call it the parable of the persistent widow. Eu prefiro chamar a parábola da viúva insistente. Let's have a word of prayer and then we'll read the parable and interpret it. Vamos ter uma oração e depois vamos ler a parábola e interpretá-la. Father in heaven, bless us now as we open your holy book. Pai Celestial, nos abençoe agora ao abrirmos o teu livro sagrado. We ask for the presence of your Holy Spirit. Solicitamos a presença do teu Espírito Santo. Inspire us to be faithful till the end. Nos inspire a sermos fiéis até o fim. This we pray in the precious name of Jesus. Oramos no nome precioso de Jesus. Amen. Amém. The parable is found in Luke, the Gospel of Luke, chapter 18 and verses 1 to 8. A parábola é encontrada no livro de Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. We want to read the parable first. Queremos ler a parábola primeiro. And I want you to focus on the details. E quero que você preste atenção nos detalhes. Try to visualize the story. Tente visualizar a história. This is what the parable says. Aqui está a parábola. Then he spoke a parable to them, Contou-lhes também uma parábola, that men always ought to pray and not lose heart. sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, Saying, dizendo: there was in a certain city a judge havia em certa cidade um juiz who did not fear God nor regard man. que não temia a Deus nem respeitava os homens. Now there was a widow in that city, Havia também naquela mesma cidade uma viúva and she came to him, that's to the judge, que veio até ele, o juiz, saying, dizendo: get justice for me from my adversary. faze-me justiça contra o meu adversário. So we have a judge, a widow, and an adversary of the widow. Então nós temos os personagens, o juiz, a viúva e o adversário. Now we're going to find a delay. Agora vamos encontrar a demora. Verse 4. Verso 4. And the judge would not for a while. E o juiz não queria atendê-la. But afterward he said within himself, Mas depois disse para consigo mesmo: though I do not fear God nor regard man, embora eu não tema a Deus e nem respeite os homens, yet because this widow troubles me, todavia como esta viúva me incomoda, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Then the Lord said, Então o Senhor disse: hear what the unjust judge said. ouça o que esse juiz injusto disse. And shall not God avenge his own elect, E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, who cry out day and night to him, que clamam a Ele dia e noite, though he bears long with them? e Ele é longânimo para com eles? I tell you that he will avenge them. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Speedily. Depressa. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith in the earth? Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? This parable has two main lessons. Esta parábola tem duas lições principais. Number one, we should always pray.
Primeira lição, nós deveríamos orar sempre. The Apostle Paul said, pray without ceasing. O apóstolo Paulo diz, orem sem cessar. The second lesson is that we should continue praying even if we do not receive an immediate response. A segunda lição é que nós devemos continuar orando mesmo quando não recebemos uma resposta pronta. Always pray Ore sempre and never give up. e nunca desista. Those are the two lessons. Estas são as duas lições da parábola. Now the question is, to what period of history does this parable apply? Agora a pergunta vem, esta parábola se aplica a qual momento da história? Clearly, the lessons apply to all of history. Com certeza, esta parábola se aplica a toda a história. But it has a special application to those who will live in the time of trouble. Mas tem uma aplicação especial àqueles que vão viver no tempo de angústia. In the great tribulation after the close of probation. Naquela grande tribulação que vai acontecer após o fechamento da porta da graça. And you say, how do we know that it has a special application to that period? E você pode se perguntar, como que a gente sabe que se aplica especialmente a este período? Because of the context. Por conta do contexto. You see, right before the parable, Jesus had been talking about the days of Noah and the days of Lot. Veja, exatamente antes da parábola, Jesus Cristo estava falando a respeito dos dias de Ló e dos dias de Noé. Comparing events in those days with what is going to happen right before the coming of Christ. Comparando os eventos daqueles dias com aquilo que vai acontecer imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. So right before the parable you have references to the second coming. Então, bem antes da parábola, nós encontramos referências à segunda vinda. And the parable ends by referring to the second coming. E a parábola termina fazendo referência à segunda vinda. When the Son of Man comes, will he find faith in the earth? Quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? So the parable is between two references to the second coming. Então a parábola ela é um sanduíche entre duas referências à segunda vinda. It is describing those who will live in this world right before the second coming of Christ. Está descrevendo aqueles que vão viver neste mundo exatamente antes da segunda vinda de Jesus. Now let's take a look at the elements of the parable. Vamos observar os elementos da parábola. First we have a judge. Primeiro nós temos o juiz. We're told in verse 2, nós vemos aqui no verso 2, there was a certain judge who did not fear God nor regard man. Que havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava os homens. This was a secular judge. Então era um juiz secular. He had no religious inclinations. Não tinha inclinação religiosa. He didn't fear God and he did not respect man. Não temia Deus e nem respeitava os homens. Then in the story you have a widow. Então na história temos a viúva. It says in verse 3, the first part of the verse. E nos diz no verso 3, na primeira parte. Now there was a widow in that city. Havia uma viúva naquela cidade. The parable makes it clear that this widow had nothing to lean on. A parábola nos deixa bem claro que essa viúva ela não tinha nada para depender de recursos financeiros. She had no children to stand up for her. Ela não tinha filhos que pudessem cuidar dela. No house. Não tinha casa. No money. Não tinha dinheiro. No friends. Não tinha amigos. No lawyer to represent her before the judge. Não tinha um advogado que pudesse representá-la perante o juiz. She was in a precarious condition. Estava numa situação deplorável. She didn't have any place to lay her head. Ela não tinha um lugar para reclinar a cabeça. She was totally destitute of human support. Ela estava completamente destituída de apoio humano. Then we notice that the widow was very persistent. E nós observamos que a viúva era muito persistente. Once again, verse 3 says, mais uma vez no verso 3 diz, now there was a widow in that city, havia uma viúva naquela cidade, and she came to him, to the judge. E ela veio até o juiz. Now when it says that she came to the judge, quando diz que ela veio até o juiz, it doesn't mean that she came once or twice and gave up.
Não quer dizer que ela veio uma vez ou duas e desistiu. Verse 5 tells us that she kept coming and coming and coming and coming. O verso 5 nos deixa claro que ela continuou vindo e vindo e vindo e vindo. She was persistent, Ela era persistente, insistent. insistente. She was wearing out the judge. Ela estava cansando o juiz. She became a pest Ela se tornou um incômodo in the mind of the judge. na mente do juiz. She was persistent. She came continually. Ela era persistente, continuamente voltava. Now, in the story, there's also an adversary of the widow. E na história há também um adversário da viúva. Now, those who have studied this parable As pessoas que estudaram esta parábola have concluded that when this woman's husband died, chegaram à conclusão que quando o marido dessa senhora morreu, he had a large debt with a creditor. ele tinha uma dívida muito grande com os credores. And the creditor took everything that her husband had E esse credor tomou todas as possessões que o marido tinha to pay her husband's debt para pagar a dívida. and left her absolutely with nothing. E assim esse credor a deixou absolutamente sem nada. But in the parable, there is also a delay. Mas na parábola aparece também uma demora. The widow keeps coming and coming and coming, A viúva volta e volta novamente, and the judge delays and delays and delays. e o juiz só empurra com a barriga e deixa para mais tarde. It says he did not want to do justice to her for a while. Diz que ele não queria fazer justiça para ela por um bom tempo. But finally, the judge did her justice Mas finalmente o juiz fez justiça a ela over her adversary. contra o adversário dela. Now, the question is, what does this parable mean? What is its meaning? Bom, então nós nos perguntamos qual o significado dessa parábola. Jesus interpreted his own parable. Jesus interpretou a própria parábola dele. He didn't always interpret his parables, Nem sempre Jesus interpretou, but he did interpret this one. mas nesta parábola Jesus deu a interpretação. Notice verse 6. Observe o verso 6. Then the Lord said, "Hear what the unjust judge said." Então disse o Senhor: ouvi o que esse juiz injusto disse. He's saying, now I'm going to explain the parable to you. Jesus estava falando: agora eu vou explicar a parábola para vocês. And now comes his interpretation of the parable. E agora vem a interpretação que Jesus deu à parábola. It says, "And shall God not avenge E ele disse: não irá Deus julgar, fazer justiça, his own elect, os seus próprios escolhidos, who cry out day and night to him, que dia e noite clamam a ele, though he bears long with them?" embora ele seja longânimo para com eles? Notice that Jesus is interpreting the parable. Veja que Jesus está interpretando a parábola. He's saying that the judge represents God. Jesus fala que o juiz representa a Deus. Shall not God avenge? Não irei eu fazer justiça? He's saying that the widow represents the elect. Jesus diz que a viúva representa os eleitos. Shall not God avenge his own elect? Não irá Deus defender os seus próprios escolhidos? And the crying out is the crying out of the elect. E os clamores são os clamores dos eleitos. And they cry out day and night. E eles clamam dia e noite. So they do not receive an immediate answer. Portanto, isso mostra que eles não recebem uma resposta pronta. The parable says that God delays long. A parábola diz que Deus demora a responder. So let's take a look at the elements of the parable more closely. Então vamos ver com mais atenção os detalhes desta parábola. The judge represents God. O juiz representa Deus. But you say, how can a judge that does not fear God or respect man represent God? E você deve estar pensando, como que um juiz que não tem consideração por Deus, não respeita os homens, pode representar a Deus?
The answer is that Jesus is making a comparison by way of contrast. A explicação é que Jesus Cristo contou uma parábola por meio de um contraste. It is a contrasting way that he does it. Então, Jesus está querendo salientar o contraste. This is the way it works. É assim que funciona. What Jesus is saying is, if a judge that does not fear God or respect man Ora, se um juiz que não teme a Deus e não respeita os homens, answers the pleas of a widow responde os clamores de uma viúva to get her off his back, para se ver livre dela, how much more will God answer the pleas of the elect? quanto mais Deus não vai responder os clamores dos seus escolhidos, Because he loves them. porque Ele os ama. In other words, the judge and God both answer, Em outras palavras, tanto o juiz quanto Deus but for respondem, different reasons. mas com diferentes razões. The judge answers the pleas of the widow to get her off his back, O juiz atende a viúva para se livrar dela, but God answers the pleas of the elect because he loves them. mas Deus responde os clamores dos eleitos porque Ele os ama. Both answer the cries of the elect, Ambos atendem os clamores, but for different reasons. mas por razões diferentes. Now, I've already mentioned that the widow represents the elect. Eu já mencionei que a viúva representa os eleitos. You say, how do we know that the widow represents the elect? E você deve estar perguntando, mas como é que a gente sabe que a viúva representa os eleitos? Because Jesus himself said that that's the meaning. Porque Jesus Cristo mesmo disse que este é o significado. Now, let me ask you this. What does a pure woman represent symbolically? O que representa no simbolismo profético uma mulher, uma viúva? What kind of church? Que tipo de igreja? A pure church. Uma igreja pura. What does a harlot woman represent in Bible prophecy? O que uma prostituta representa na profecia bíblica? It represents an apostate church. Representa uma igreja apostatada. But now I'm going to ask you a question that probably nobody has ever asked you. E agora eu vou fazer uma pergunta que provavelmente nunca ninguém fez a vocês. What does a widow woman represent? E o que uma mulher viúva representa? You see, it's a woman, É uma mulher, she's a widow, é uma viúva, she has no earthly support. não tem nenhum suporte humano. She has lost absolutely everything. Perdeu absolutamente tudo. The adversary has taken everything from her. O adversário tirou tudo dela. She is totally destitute. Ela ficou sem nada. It represents a church that has lost everything. Representa uma igreja que perdeu tudo. No human support. Não tem nenhum apoio humano. It's describing the faithful that go through the final time of trouble. Está descrevendo os fiéis que vão atravessar o tempo de prova, de angústia. The faithful have lost absolutely everything. Os fiéis perderam tudo. And they cry out to God for justice. E eles clamam a Deus por justiça. You say, how do we know that? E você pensa, mas como nós sabemos disso? Well, because Matthew 24 tells us this. Let's go to Matthew 24. É porque Mateus 24 nos diz isso. Vamos lá. And let's read verse 21 and 22 and then verse 24. Então vamos lá, Mateus 24. Vamos ler o verso 21 e 22 e depois o 24. Now we're going to see when the elect will live. Nós agora vamos descobrir quando que os eleitos vão viver. It's the church during the time of trouble. A igreja durante o tempo da perseguição. The faithful remnant Os fiéis remanescentes that are going through the great tribulation, que vão passar pelo tempo de angústia, such as never has been in the history of the world. como nunca houve neste mundo. So let's read Matthew 24:21. Então vamos ver e ler Mateus 24, 21. For then there will be great tribulation, Porque então haverá uma grande tribulação, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be.
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. There's never been a time of trouble such as this, Nunca houve um tempo de tribulação como este, and there will never be a time of trouble such as this. e nunca haverá no futuro. This has to be the final great tribulation, Então aqui tem que ser a tribulação final. a tribulation such as never been seen Uma tribulação que nunca houve or will be seen. e como nunca haverá. Now let's continue reading in verse 22. Vamos ler 22. And unless those days of the great tribulation E a menos que aqueles dias da grande tribulação were shortened, não fossem abreviados, no flesh would be saved. In other words, nobody would remain alive. nenhuma carne se salvaria. Ou seja, nenhuma pessoa ficaria viva. But now notice the key part of this verse. Mas agora observem a parte-chave deste verso. But for the elect's sake, Mas those days will por be shortened. amor aos escolhidos, When are the elect living? quando que os eleitos estarão vivendo? In the tribulation such as never was, Na tribulação que como nunca houve or shall be. e também nunca haverá. It's called the Great Tribulation, É chamada a grande tribulação. the time of trouble after the close of probation. O tempo de angústia depois do fechamento da porta da graça. Now let's go to verse 24. Agora vamos ver o verso 24. It says about what's going to happen during this great tribulation. Aqui conta o que vai acontecer nesta grande tribulação. For false Christs and false prophets will rise Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. and show great signs and wonders E farão grandes sinais e prodígios. to deceive, if possible, Para enganar, se possível, whom? quem? The very elect. Os próprios eleitos. So the widow represents the faithful church, Portanto, a viúva representa a igreja fiel, the remnant of the end time, o remanescente do tempo do fim, who lives in this time of tribulation after the close of probation. que vive neste tempo de tribulação após o fechamento da porta da graça. Now, who is the adversary that is going to take everything from the faithful? Quem é o adversário que vai roubar tudo dos fiéis? The faithful will lose their houses, Os fiéis vão perder suas casas, they will lose their automobiles, vão perder seus automóveis, they will lose their money in the bank, vão perder o dinheiro do banco, they will lose their retirement funds. eles vão perder a seus amigos, Like the widow, they will lose everything. como a viúva vão perder tudo. Their only hope is in the judge, A única esperança deles está no juiz, doing justice against the adversary. para fazer justiça contra o adversário. So the question is, who is the adversary? Então a pergunta vem, quem é o adversário? The parable doesn't tell us. A parábola não nos diz esta resposta. We have to go to another place in the Bible to find out who the adversary is. Temos que ir a outro lugar na Bíblia para descobrir quem é o adversário. Go with me to 1 Peter chapter 5 and verse 8. Então vamos a 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 8. The very same Greek word is used, antidikon. A mesma palavra grega é usada. Let's read that verse. Vamos ver esse verso, 1 Pedro 5, 8. I'm sure you've read it before. Tenho certeza que você já leu antes e conhece esse verso. Be sober, Sede sóbrios be vigilant, e também vigilantes, because your adversary, porque o seu adversário, who? quem? Your adversary, the devil, O diabo, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Who is going to take everything from God's people? Quem é que está tirando tudo do povo de Deus? The adversary, O adversário, the devil. o diabo. By the way, do you remember what happened during the 1260 years? Você lembra o que aconteceu durante o período profético dos 1260 anos? Remember that a woman had to flee to the wilderness? Lembre-se que a mulher teve que fugir para o deserto. People lost everything they had. As pessoas perderam tudo o que tinham. You remember that? Lembram desse período da história? Who was persecuting the woman?
Quem estava perseguindo a mulher? Who took everything that the woman had? Quem que tirou tudo que a mulher tinha? Revelation chapter 12 says it was the dragon. Apocalipse 12 diz que foi o dragão. And who is the dragon? E quem é o dragão? Satan. Satanás. Ellen White tells us that after the close of probation, Ellen White nos diz que após o fechamento da porta da graça, Satan will have total control of the impenitent. Satanás terá controle total sobre os impenitentes. And God's people, everything they have, every human support, they will lose. E o povo de Deus vão perder todo o suporte, vão perder tudo que tem. What are God's people going to do during that period? E o que o povo de Deus fará neste período? The parable tells us that they're going to cry out day and night A parábola nos diz que eles vão clamar a Deus dia e noite, for deliverance from their adversary. pedindo livramento do adversário. Every time that Ellen White uses the expression crying out day and night, Todas as vezes em que nós encontramos essa expressão, clamando dia e noite, she applies it to the time of Jacob's trouble after the close of probation. Ellen White aplica essa frase sempre para o período após o fechamento da porta da graça, o período da grande tribulação. And the parable tells us that the widow cries out day and night. E a parábola nos diz que a viúva clama a Deus dia e noite. Let me just read you a statement from early writings, pages 36 and 37. Deixe-me ler para vocês uma citação de Primeiros Escritos 36 e 37. Ellen White wrote, Ellen White escreveu: I saw that the 4 angels would hold the 4 winds Eu vi que os 4 anjos haveriam de segurar os 4 ventos, until Jesus' work was done in the sanctuary. até que o trabalho de Jesus fosse concluído no santuário. And then will come the 7 last plagues. E então virão as 7 últimas pragas. These plagues enrage the wicked against the righteous. Estas pragas enfurecem os ímpios contra os justos. They thought that we had brought the judgments of God upon them. Eles pensam que nós trouxemos os juízos de Deus contra eles. And that if they could rid us from the earth, E se eles pudessem eliminar-nos da terra, the plagues would then be stayed. as pragas então seriam contidas. A decree went forth to slay the saints. Um decreto foi promulgado para a matança dos santos. And now notice the expression, Agora note a expressão. which caused them to cry day and night for their deliverance. O que fez com que os santos clamassem dia e noite por livramento. Are you seeing to what period this parable especially applies? Você está vendo a que período da história do mundo esta parábola se aplica de maneira especial? And then she continues saying, once again going back a little bit, a decree went forth to slay the saints. Voltando um pouquinho, um decreto saiu para que fossem exterminados os santos, Which caused them to cry day and night for deliverance. que os levou a clamar dia e noite por livramento. This was the time of Jacob's trouble. Este é o tempo de angústia de Jacó. Then all the saints cried out with anguish of spirit. Então os santos clamaram com angústia de espírito. And here's the good news. E aqui vem a boa notícia. And were delivered by the voice of God. E foram libertos pela voz de Deus. Is the judge going to do justice to God's faithful people? Será que o juiz, justo juiz, fará justiça ao seu povo? Absolutely. But is Com there going certeza. to be a delay? Mas haverá uma demora. God does not answer their prayers immediately. Deus não responde às orações deles imediatamente. That's why we have to learn to persevere in prayer. É por isso que nós precisamos aprender a perseverar em oração. You see, God can answer our prayers in 3 ways. Sabe, Deus pode responder a nossas orações de 3 maneiras. Yes, Sim, no, não and wait. e espere. That's the part that we don't like. Essa é a parte que a gente não gosta. Because we live in a society where people want instant gratification. Porque vivemos numa sociedade acostumada a receber as coisas tudo rápido. We have to learn to pray, Temos que aprender a orar. to be persistent in prayer, Sermos persistentes em oração. not give up. E não desistirmos. Even though the delay will be
long, mesmo que a demora se estenda e se estenda, it will not be indefinite. mas não vai se estender para sempre. God is going to shorten it, Deus vai aparecer, because if he didn't, no one would be alive. porque se ele não intervisse, nenhuma pessoa ficaria viva. Let's go to Matthew 24, 21 and 22 once more. Vamos voltar para Mateus 24 uma vez mais. It says, for then Ali diz o seguinte, o verso there will 21, be great tribulation, né? Mateus 24, 22 e such as 23. has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Ali diz, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. And unless those days of the great tribulation E a menos que aqueles dias da grande tribulação were shortened, não fossem abreviados, no flesh would be saved. ninguém se salvaria. But for the elect's sake, those days will be shortened. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. The crying of God's people will not be indefinite. O clamor do povo de Deus não será para sempre. By the way, there are several Greek words that are translated cry out. Sabe, existem várias palavras gregas que são traduzidas como clamar. But the use of this word is the most intense. Mas o uso desta palavra usada aqui é a forma mais intensa. Ellen White talks about crying out with anguish of spirit. Ellen White fala de estar clamando com angústia de espírito. This word cry out Essa palavra clamar is used for the evil spirits that when they saw the apostles, they cried out. é também usada quando os espíritos maus viram os apóstolos e eles clamaram. That's in Acts chapter 8 and verse 7. Está lá em Atos 8, 7. In Luke chapter 9 and verse 38, Em Lucas 9:38, it speaks about a father crying out for Jesus to heal his tormented son. fala de um pai que clamou a Jesus para curar o seu filho atormentado pelo demônio. In Mark 15 verse 34, Em Marcos 15:34, Jesus cries out in anguish on the cross, my God, why have you forsaken me?" Jesus clama em angústia na cruz a seu pai, dizendo: Pai, Pai, por que me abandonaste? And it's used of a woman who is suffering birth pangs. E esta mesma palavra é usada para uma mulher que está para dar à luz. It is crying out in anguish Ela está ali clamando com angústia to God the judge para Deus, o juiz, for justice para a justiça, over the adversary. contra o adversário. The delay will not be indefinite. A demora não será para sempre. But now we need to ask the question, Mas agora precisamos fazer a pergunta: why doesn't God answer the cries of his people immediately? por que Deus não responde o clamor do seu povo imediatamente? Why does he allow them to go through this severe time of trouble? Why not deliver them immediately if he loves them so much? Por que que ele não responde logo? Por que que ele não os liberta logo? There are two reasons. Existem duas razões. The first reason is that God's people need to go to the furnace so that they come out as pure gold. A primeira razão é que eles precisam passar pela fornalha a fim de que possam sair um ouro purificado. Their character needs to be totally cleansed from dross. O caráter deles precisa completamente ser extirpado de tudo que é impuro. You know, Job understood why he went through his time of trouble. Sabe, Jó entendeu por que ele entrou e passou pelo seu período de angústia. Do you think Job suffered tremendously? Você acredita que Jó sofreu muito? You know, Job is an illustration of the end time generation. Sabe, Jó é uma ilustração da geração do tempo do fim. We'll see that in a minute. Veremos isso em um minuto. The story of Job is an illustration of this parable in real life. A história de Jó é a ilustração desta parábola na sua vida. Notice what Job said in chapter 23 and verse 10. Veja o que Jó diz no capítulo 23, verso 10. Job understood why he was going through this trial. Jó entendeu por que ele estava passando por aquela tribulação. This is what he said. Veja o que ele diz. But God knows Mas Deus sabe the way that I take. o meu caminho. When he has tested me,
E quando ele tiver me testado, I shall come forth as gold. eu sairei como ouro. When God has tested me, I will come out like gold. Ele diz, quando Deus me testar, eu vou sair como ouro. Isaiah 48 and verse 10. Isaías 48, verso 10. God says to Israel, Deus diz a Israel, I have refined you, eu os refinei, but not as silver. mas não como prata. I have tested you Eu os testei in the furnace of affliction. na fornalha da aflição. And of course, Job was victorious. E nós sabemos que Jó saiu vitorioso. Do you remember the 3 young men that were thrown into the fiery furnace? Você lembra dos 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha ardente? Could God have delivered them before they were thrown into the furnace? Deus poderia tê-los livrado antes de serem jogados na fornalha? Of course. Claro que sim. But he allowed them to go through the furnace. Mas Deus os permitiu passarem pela fornalha. Let me ask you, do you think they had more faith after they came out of the furnace than when they went in? Você acha que eles saíram da fornalha com mais fé do que eles tinham antes de entrar na fornalha? Did their faith and trust in God grow? Você acha que a fé e a confiança deles em Deus cresceu? Did their dependence on God grow? Que a dependência deles de Deus cresceu? Yes, in fact, they said to Nebuchadnezzar, Sim, na verdade eles disseram ao rei Nabucodonosor, we have no need to answer you. nós não precisamos respondê-lo, rei. Our mind is made up. A gente já decidiu. The God whom we serve will deliver us. O nosso Deus a quem servimos, Ele pode nos livrar. But if he doesn't deliver us, Mas se Ele não nos livrar, we still serve him. ainda o serviremos. They came out of that furnace like pure gold. Eles saíram daquela fornalha como ouro puro. Now it's significant that Ellen White draws upon this story to talk about those who will go through the time of trouble. É significativo que Ellen White utiliza essa história para falar sobre as pessoas que vão passar pelo tempo de angústia. In Great Controversy, page 621, No livro Grande Conflito, página 621, Ellen White wrote this, Ellen White escreveu o seguinte, speaking about this end time generation. falando a respeito desta geração, a última geração no mundo. Their affliction is great. A aflição deles é grande. The flames of the furnace seem about to consume them. As chamas da fornalha parecem que vão consumi-los. But the refiner will bring them forth as gold tried in the fire. Mas o refinador os retirará como ouro provado no fogo. God's love for his children during the period of their severest trial is as strong and tender as in the days of their sunniest prosperity. O amor de Deus por seus filhos durante este período da sua tribulação mais forte é tão forte, tão terno, como nos dias de sua maior prosperidade. God's love for his people is not less when they're going through this severe trial. O amor de Deus pelos seus filhos não é menor quando eles passam pelas tribulações. And then the statement continues. E assim a citação continua. Notice how Ellen White ends this quotation. Vamos ver como Ellen White completa essa citação. But it is needful for them to be placed in the furnace of fire. Mas é necessário para eles serem colocados na fornalha de fogo, That their earthliness must be consumed. para aquilo que é terrenal neles possa ser consumido, That the image of Christ may be perfectly reflected. e a imagem de Cristo possa ser completamente revelada neles. Going through the furnace of fire Passar pela fornalha de fogo will prepare God's people for heaven. vai preparar o povo de Deus para o céu. So the first reason for the delay Portanto, a primeira razão para a demora is for the benefit of his people. é para o benefício do povo de Deus. Is to consume everything that connects them with this world. É para consumir tudo aquilo que nos mantém ligados a este mundo. It's like God said to Enoch. É o mesmo que Deus disse para Enoque. He said, Enoch, you don't belong there anymore. Enoque, você não cabe mais neste mundo. Your body is there, but your heart is here.
O seu corpo está aí, mas o seu coração está aqui comigo. Come to heaven and we'll walk down the street of the New Jerusalem. Venha para o céu e nós vamos caminhar juntos pelas ruas de Jerusalém. God's people that go through this period O povo de Deus que atravessa este período will have a faith that is unbreakable, vão ter uma fé que nada poderá destruir. a faith that cannot fail, Uma fé que não falhará. because they've learned to trust God in times like these. Porque eles aprenderam a confiar em Deus em tempos como os de agora. Now there's a second reason why God allows his people to go through this period. Há uma segunda razão pela qual Deus permite que o seu povo passe pela tribulação. You see, Satan tells God, Sabe, Satanás diz a Deus: your people serve you because you're good to them. o seu povo lhe serve porque você é bom para eles. You pour out blessings upon them. Você derrama bênção sobre eles. You put a fence around them. Você põe um muro de proteção ao redor deles. And you don't allow me to come after them. E o Senhor não me permite fazer mal a eles. But if you allowed me to afflict them, Mas se o Senhor me permitir afligi-los, everyone would see that they serve you for the loaves and the fishes. então nós vamos ver se eles realmente servem a Ti de coração. Everyone will see that they're mercenaries. E aí nós vamos ver que eles na verdade são mercenários. But if you allowed me full access to them, Mas se o Senhor me permitir ter completo acesso a eles, they would forsake you. eles vão te esquecer. Here's where the book of Job comes in. É aqui que a história de Jó entra em cena. Let's read Job chapter 1 verses 9 through 11. Vamos ler Jó, capítulo 1, versos 9 a 11. And for those of you who speak English, I'm reading from the New Living Translation. E para aqueles de vocês que leem em inglês, estou lendo da nova New Living Translation. You remember the meeting that took place in heaven? Vocês lembram da reunião que aconteceu no céu? The representatives of the world came to the heavenly council. Quando representantes de vários mundos foram a este concílio celeste, They're called the sons of God. de todos os filhos de Deus. They came to present themselves before the Lord. E eles vieram para se apresentar perante o Senhor. And God says to Satan, who went representing this world, because he took Adam's position, E então Deus falou para Satanás, que foi até lá porque ele estava representando este mundo, porque ele roubou esta posição de Adão. have you seen my servant Job? Você observou meu servo Jó? Blameless man, Um homem inculpável, righteous. justo. He is my servant and he lives in your territory. Ele é meu servo e vive no seu território. And all of the heavenly representatives that are present are listening to the conversation. E todos os representantes dos mundos estão prestando atenção nesta conversa. So Satan says to God, Então Satanás diz a Deus, as the universe is watching, como o próprio universo está testemunhando, of course Job serves you. é claro, fácil de entender porque que Jó te serve. You've put a fence around him. Você põe um muro ao redor dele. You've blessed the work of his hands. Você abençoa os esforços da mão dele. Who wouldn't serve you under those circumstances? Quem não te serviria diante destas realidades? But if you allowed me to take everything you've given him, Mas se o Senhor me permitir tirar tudo que ele tem, the whole universe would see that he serves you out of self-interest. o universo inteiro vai ver que ele te serve, mas por interesse próprio. Now God could have said to all of the representatives of the universe, Deus poderia ter dito diante de todos os representantes do universo: you know he's a liar, don't pay any attention to him. vocês sabem que este é um mentiroso, não preste atenção ao que ele está dizendo. But the heavenly beings would have thought, Mas os seres celestiais poderiam ter pensado: God has protected Job. Deus tem na verdade protegido a Jó. God has blessed the work of his hands. Deus tem abençoado os esforços de suas mãos. God has not given access of the adversary to him. Deus não tem dado acesso a Satanás para prejudicar a Jó. Who knows? Será que lá no fundo... So God says to Satan, Então Deus disse: Satanás, go for it. ok, você tem a permissão. I allow you to take everything he has, only you cannot do anything to him. Eu permito que você tire tudo que Jó tem, mas eu não permito que tires a vida dele. And so Satan goes out, Então Satanás sai
And within a short period of time, E dentro de um curto período de tempo, probably minutes, provavelmente minutos, Job loses everything. Jó perde tudo. His house caves in, all 10 children dead. A casa se queima e todos os filhos morrem. He loses all of his servants. Ele perde todos os servos. He loses all of his beasts. Ele perde toda a sua criação. Like the widow, he's left with nothing. E assim como a viúva, ele é deixado sem nada. No material possessions. Nenhuma possessão material. And the heavenly universe is watching. E o universo celestial está observando. Who is right, God or Satan? Quem está certo, Deus ou Satanás? And you know that Job passed with flying colors. Mas você sabe que Jó passou no teste com nota máxima. He said, God gave and God took away. Praise be the name of the Lord. A resposta dele, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. And the heavenly universe says, hallelujah, God is right. E o universo celestial falou, aleluia, Deus estava certo. The accuser is wrong. E o acusador está errado. Then there's a second meeting in heaven. Então acontece uma segunda reunião no céu. And once again, the sons of God who left to where they live, E quando os filhos de Deus voltaram, they come again to the presence of the Lord. foram para seus locais e agora voltaram à presença de Deus. And now God, with a little healthy pride, E agora Deus, com aquele orgulho saudável, says to Satan in the presence of everyone who is watching, the universe is watching, se dirige a Satanás na presença de todos aqueles ali. have you seen my servant Job? Você observou o meu servo Jó? That even though you incited me against him, he's still faithful to me? Que ele não blasfemou, que ele ainda permanece fiel a mim. But Satan has a comeback. Satan has a comeback. He has Mas an answer. Satanás tem uma contra-resposta. He says, of course, É claro, you didn't let me do anything with him. você não me permitiu tocar nele. But if you allowed me to afflict him, he would curse you to your face. Mas se o Senhor me permitir tocar nele, ele vai amaldiçoar a ti. So the heavenly universe is saying, Então o universo celestial está pensando, that's true. God did not allow Satan to do anything to him personally. é verdade, Deus não permitiu Satanás tocar na própria vida de Jó. God could have said to the heavenly representatives, Deus poderia ter dito para os representantes do universo, you've already seen that he's a liar. vocês já viram que ele é um mentiroso, But he didn't. mas Deus preferiu outro caminho. He says, oh yeah, you think that Job still serves me because I didn't do anything to him? Ah, você acha que Jó me serve porque eu o protejo? Go for it. I will allow you to afflict him any way you want. Então tá bem, vá em frente. Eu vou permitir que você o aflija de todas as formas que você quiser. Only you can't kill him. Apenas você não pode matá-lo. Because of course if he kills him, the trial is over. Porque é claro, se Satanás matar, aí pronto, não tem mais o que conversar. And so Satan goes out and he afflicts Job Então Satanás sai e traz aflições sobre Jó. with painful boils from the top of his head to the bottom of his feet. Tumores muito dolorosos do topo da cabeça até a ponta do pé. And he had to scratch himself with a potsherd, with a E piece of pottery. ele tinha que se esfregar com pedaços de tijolos de cerâmica, Disfiguring him. porque a coceira estava muito grande. So he's lost his servants, Ele perdeu seus servos, he's lost his children, perdeu os filhos, he's lost all of his possessions, perdeu todos os seus bens materiais, he's lost his health, perdeu sua saúde and now he's going to lose his wife. e agora vai perder a esposa. His wife looks at him and she says, do you still serve God? Are you still faithful to God? Porque a mulher vira-se para ele e fala, você ainda serve a Deus? Curse God and die. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. She's a tempter in the devil's hands. Ela se tornou uma tentadora no lugar de Satanás. And then his three best friends E come então vem os seus give três him melhores a little amigos. courage. Gente, And the three friends who come to encourage him e os amigos vêm para encorajá-lo.
become his accusers. E eles se tornam os seus acusadores. Like the widow, he has lost everything. Como a viúva, ele perdeu tudo. And then after chapter 2, Job cries out to God from chapter 3 all the way to chapter 38. E agora, do capítulo 3 ao capítulo 38, Jó clama a Deus e clama a Deus. He's crying out to God for justice. Ele está clamando a Deus por justiça. And in anguish he cries out, E em angústia ele clama. like it's going to happen with the elect Assim como o que vai acontecer com os eleitos during the time of trouble. durante o tempo da tribulação. Let's read a few verses about how Job cried out to his judge, because in this story of Job, God is the judge. Vamos ver alguns versos de como é que Jó clamou ao seu juiz, porque nesta história Notice Job 23, 1 through 7. nós estamos representados aqui. Jó, Then Job replied, Job 2, Job 23, verses 1 through 7. Jó 23, 1 a 7. Then Job replied, Então Jó respondeu. he's speaking to God now, Ele está falando a Deus. even today my complaint is bitter. Ainda hoje a minha queixa está em amargura. His hand is heavy in spite of my groaning. O peso da mão dele é maior do que o meu gemido. If I only knew where I could find him, Se eu soubesse onde encontrá-lo, if I knew where I could find God, se eu pudesse saber onde encontrar Deus, if I could only go to his dwelling. se eu pudesse chegar até a sua habitação, He says, I would state my case eu before him exporia a minha causa perante ele and fill my mouth with arguments. e encheria a minha boca de argumentos. So he's going to go before God's court and he's going to present his case. Ele quer ir perante o tribunal de Deus e defender a ele mesmo. Verse 5, Verso 5. I would find out what he would answer me Eu descobriria as palavras que ele haveria de me responder and consider what he would say. e entenderia o que ele me dissesse. Would he oppose me with his great power? Acaso ele se oporia a mim com seu grande poder? No, he would not press charges against me. Não, ele não aceitaria acusações contra mim. There, an upright man could present his case before him, Lá, um homem reto poderá apresentar a sua situação perante o juiz and I would be delivered from my judge. e eu seria liberto do meu juiz. What an interesting passage. Que passagem interessante. Are all the elements of the parable contained in the story of Job? Todas as evidências da parábola estão aqui contidas na história de Jó. There's a heavenly jury. Há um tribunal celestial, There is the judge, who is God. há o juiz, que é Deus, There's a faithful remnant, Job. há um remanescente fiel, Jó, There's an adversary who wipes him out. há um adversário que o castiga. Job goes through a severe time of trouble. Jó passa por um severo tempo de angústia He cries out for justice, e ele clama por justiça, but God delays. mas Deus demora. But eventually God vindicates him Mas no momento certo Deus vindica a Jó. and gives him twice as much as what he had before. E lhe concede o dobro do que ele tinha antes. That will be the destiny of God's faithful people. Esse será o destino do povo fiel de Deus. But we have to learn to pray now. Mas nós precisamos aprender a orar agora. We need to learn to persevere now. Nós precisamos aprender a perseverar agora. We shouldn't give up. Nós não devemos desistir. We should focus on being faithful to God no matter what. Nós devemos nos focar em ser fiéis a Deus, não importa o que. Satan is going to use the same argument against the final generation. Satanás vai usar o mesmo argumento contra a última geração. He's going to say, you didn't give me access to them. Ele vai dizer, Deus, o Senhor não me deu acesso a eles. So at the close of the time of trouble, God has said, do whatever you want to them. Então, com o fechamento da porta da graça, Deus dirá, Satanás, faça o que você quiser com eles. You can take everything they have. Você pode tirar tudo que eles têm. You can turn everyone against them. Você pode fazer com que todos o persigam. But you cannot kill them. Mas você não poderá matá-los. And God's people will prove to the universe E o povo de Deus vai provar para o universo that they serve God out of pure love.
que eles servem a Deus fruto de amor genuíno and not of self-interest. e que nada poderá impedi-los. They will be an object lesson to the universe. Eles serão uma lição objetiva para o universo. Now, did you notice that the parable ends with a question? Você observou que a parábola termina com uma pergunta? I was going to present the story of Jesus because Jesus lived his own parable. Jesus viveu a sua própria parábola. But did you notice that the parable ends with a question? Mas reparou? A parábola tem uma pergunta no final. It ends in suspense. Termina assim como um suspense. When the Son of Man comes, will he find faith in the earth? Quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? The question is not answered there. A resposta não é respondida ali. But the book of Revelation does answer the question. Mas o livro do Apocalipse dá a resposta. In Revelation chapter 14, Em Apocalipse 14, we'll read verse 9, verse 10, and verse 12. no verso 9 e 10. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, Então o anjo se seguiu com grande voz. If anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, Se alguém adora a besta e a sua marca e recebe a sua imagem, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, ele mesmo será atormentado com fogo e a ira de Deus, which is poured out full strength into the cup of his indignation. que será derramada em plenitude diante da sua indignação. But not everyone will worship the beast and his image. Mas nem todos vão adorar esta imagem falsa. Notice the description of God's faithful people in verse 12. E no verso 12 vem a descrição do povo fiel de Deus. Here is the patience of the saints. Aqui está a perseverança dos santos. A better translation is the perseverance of the saints. A melhor tradução é a perseverança dos santos, não a paciência dos Same word santos. that's used in Matthew chapter 24 where it says, he who perseveres till the end will be saved. É a mesma palavra que lá em Mateus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. God will have a perseverant people Deus vai ter um povo perseverante, who keep the commandments of God que guarda os mandamentos de Deus and the faith of Jesus. e tem a fé de Jesus. Do you want to be among that group? Você quer estar nesse grupo? So let's get down to business. Então vamos continuar firmes. Let's study the scriptures. Vamos estudar a Bíblia. Let's pray such as never before. Vamos orar como nunca antes. And let's go out to the world and give a powerful witness of the power to change lives. E vamos contar ao mundo a respeito do poder de Deus que muda nossas vidas. And then we will be ready E for that então time. estaremos prontos. God bless you. Deus te abençoe. Meus dias vi passar nas lutas do viver, sempre desejei seguir a Deus, mas em fraquezas tropecei, queria encontrar aqui na terra um céu pra mim.
Cristo que